lembrar, inclusive, da importância do 18 Brumário, que a Luísa sempre fala, que a relação do 18 Brumário com a Comuna de Paris, né? Que o Marx, inclusive, o 18 Brumário foi escrito antes da Comuna, mas o Marx chegou a antecipar já o golpe do Napoleão III, e principalmente, que o Silvio falou sobre desmontar lá o Estado operário, né? O Exército, a Guarda Nacional, né? Isso tem a ver com o que está no final do 18 Brumário, né? De simplesmente, não basta apenas passar a máquina administrativa e militar de mão, ela tem que ser destruída. E mais tarde o Marx vai lembrar e vai falar, se você olhar lá para trás, a Comuna de Paris fez isso. Vou passar a bola para a Luísa em homenagem a ela, porque o 18 Brumário é o assunto dela. Essa obra foi bom que você lembrou dela. Essa obra é imperdível, tem que se ler também. Eu moro em Búzios, Silvio, e a gente tem um grupo aqui de estudos marxistas, o G-Marx, e esse foi um dos livros que a gente leu, então a gente demorou bastante tempo lendo, então eu estou com ele muito na cabeça. E lemos especialmente para ler o mundo hoje, né? Para ler a situação política que o Brasil e o mundo vivem, e o avanço do bonapartismo. Eu ia falar uma outra coisa, mas vou falar disso também, Décio, já que você jogou essa, vou tentar fazer aqui uma reflexão também, considerando essa perspectiva. A minha questão era em relação à memória, né? Porque a memória ela é objeto de disputa. A memória não está alheia aos acontecimentos políticos e econômicos de cada contexto histórico, né? Chamar de revolução uma revolução também faz parte da disputa. Eu estudo a Revolução dos Cravos e existem diversas leituras nesse século que tentam afirmar que ela não foi uma revolução. A própria Revolução Francesa, uma revolução clássica, existem estudos na França muito bem rebatidos pelo Éric Robesbal, que vem a Revolução Francesa como uma transição também democrática, né? O nome revolução dá medo, faz as classes dominantes tremerem. E saber que é possível fazer uma revolução precisa ser cada vez mais pronunciado, divulgado, para que a população saiba que tudo é possível durante um processo revolucionário. Tudo se torna plausível. Tudo que antes parecia um absurdo passa a ser não só possível, como necessário no período revolucionário. E aí a minha pergunta, Silvio, seria mais ou menos nesse sentido. O que a Comuna de Paris pode nos trazer hoje de ensinamento para o momento e para o período histórico que vivemos hoje? E aí aproveito o que o Décio falou. Nós vivemos, sem dúvida nenhuma, né? Eu que sou uma pessoa de muitas dúvidas, dessa dúvida eu não tenho, nós estamos vivendo um regime bonapartista, um bonapartismo tropical, à la brasileira, mas o espectro que está no poder atualmente no Brasil é um espectro com características populistas do que o Marx se caracterizou como o bonapartismo. Então, de que forma é possível também um levante dos de baixo, uma rebelião dos de baixo, um grito do povo oprimido? A Comuna pode nos ensinar a partir daí? E uma segunda questão, recentemente, no dia do aniversário da Comuna, um economista que eu cito muito aqui também, publicou no site dele, o Michael Roberts, o contexto econômico vivido pela França no período pré-comuna. A França vivia um período de apogeu e depois de declínio, depois de um declínio forte e brutal, estimulado pela guerra franco-prussiana. Esse cenário também de guerra que nós vivemos hoje, né, porque o ambiente da pandemia se assemelha bastante a um contexto, se não de guerra, mas um contexto de exceção nunca antes visto. Então, de que forma também esse contexto sanitário pode servir como um comparativo para Paris em 1870? Silvio, acho que o Gai também queria fazer uma pergunta, que a gente já emenda, que estamos com 1h15 quase. Aí acho que o Gai Na verdade, queria fazer uma pergunta. só fazer um breve diálogo com a fala prévia do professor Silvio, né, que ele falou essa questão aí de Paris, né, dois pontos, né, primeiro aí que, né, a Comuna de Paris ela é lembrada na França, né, mas ainda tem um legado um pouco controverso, né, onde ainda se disputam as diferentes narrativas ainda, digamos assim, até hoje, né, e... Isso é inevitável, né, Gaio, porque enquanto, vamos dizer assim, estamos nessa fase da história que tem correntes políticas, organizações políticas diferenciadas, e eu não vou questionar a legitimidade de uma ou de outra, nós vamos ter interpretações diferentes. O que nós devemos ser é democratas
e debater e dialogar sem querer destruir a opinião do outro. Porque quanto mais nós debatermos, nos força a pesquisar, nos força a estudar, e isso vai trazendo mais luz sobre a história e vai nos permitindo compreender melhor o acontecimento ou os diversos acontecimentos. O que me chamou muita atenção aí na cobertura da mídia, né, sobre esses eventos, principalmente eu não leio muito bem francês, mas eu dei uma olhada rápida, mas na mídia em inglês, né, é que houve uma espécie de apropriação da experiência da Comuna como uma representação de ideais progressistas, limpando um pouco, essa foi minha percepção, essa tradição mais revolucionária, digamos assim, conectada aí com o Marx, essa perspectiva de ditadura do proletariado e etc., assim, querendo apagar um pouco essa tradição, vamos dizer assim, né? Foi uma percepção que eu tive aí, lendo como eles cobriram, né? Tem até uma exposição na Bélgica, se eu não me engano, sobre os 150 anos da Comuna, mas ainda não sei se é verdade, foi uma impressão que eu tive lendo. E o segundo ponto que você falou, né, do Engels, do prefácio do Engels, isso eu acho importante citar, é que a Comuna seria vitoriosa caso ela tivesse um pouco mais de autoridade e centralização. Não sei se o professor Silva concorda com isso, mas assim, isso lançou um pouco os debates, né, que posteriores acabaram pautando aí a dinâmica do conceito de ditadura do proletariado, vamos dizer assim, né, que qual é o grau aí que você tem que ter entre autoridade, centralização, descentralização e democracia. Coloco aí para mim, para a gente encerrar aí com uma breve polêmica, né? Sim, eu queria perguntar sobre a não expropriar, porque a Comuna não expropriou os bancos, né? E, curiosamente, no final das contas, quando o exército do Thiers foi montado, parece que ele, inclusive, pegou empréstimo com os bancos. Quer dizer, os bancos financiaram o mesmo exército que depois foi massacrar a Comuna lá na Semana Sangrenta, né? E eu queria entender por quê, né? Será que ingenuidade foi essa, né? Era o quê? Tentar preservar, criar aquela percepção de não vamos tocar na propriedade privada? Essa questão dos bancos, né, é sempre comentada aí na derrocada lá da experiência, né? Mas, assim, que outras situações, ou que outros problemas, ou falta de experiência, o que ocorreu? Não se esperava a reação que houve, eles não estavam esperando. Além dessa questão dos bancos, que outros casos se poderia citar de como talvez uma falta de experiência, ou não acreditar que a reação viria tão forte que houve para essa derrocada, que descambou para uma repressão brutal, né? Mulheres, crianças que morreram. Não sei se eu tenho os números de mortos. O Engels, inclusive, no prefácio da Guerra Civil na França, diz que se tivesse expropriado os bancos, final da Comuna provavelmente teria sido outro. Agora, também tem um aspecto importante. Eu fiz logo no início aquela minha pergunta sobre a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, a AIT, a primeira internacional, mas a classe operária na França, naquele período, não estava pronta, não estava estruturada, não estava formada, não era numerosa. Não era a classe operária da Alemanha, nem a classe operária da Inglaterra. Sim. Ali, o Hobsbawm e o Thompson, né, historiadores ingleses, vão dizer que ali era muito mais povo do que classe operária, né? Muito mais massa do que classe operária. O que a gente poderia dizer aí, Luísa, genericamente, como proletariado. Quer dizer, porque há um debate que me parece que leva a equívocos também, é a relação entre proletariado e classe operária. Quer dizer, Engels é muito claro no prefácio do Manifesto do Partido Comunista. Ele diz proletários. E o lema é proletários do mundo univos. E claro que isso, com o desenvolvimento das forças produtivas, revoluções industriais, proletário foi se transformando em operário. E claro que isso aí leva como consequência, tem uma consequência política grave, né, que é deixar de lado os assalariados em geral, que são explorados e oprimidos, e concentrando na classe operária. E isso, vamos dizer assim, hoje não dá mais para ficar nesse debate, porque a realidade já teve mutações, transformações. Para Marx e Engels se trata de proletariado, proletariado que inclui todos aqueles que vivem de salários, são os assalariados em geral. Então, esse elemento é importante. Na Comuna de Paris, tem setores, que aí genericamente é chamados de proletários, que não são operários, mas são artesãos, são artistas, são pintores, são músicos e são revolucionários.
pode não rezar pela minha cartilha, pela cartilha que eu gostaria que ele rezasse, mas são revolucionários. Por quê? Porque querem destruir aquela velha sociedade que está se afirmando, a sociedade burguesa capitalista, e construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Então, esse leque de forças, eu creio que seria mais correto colocá-los como proletários, ou seja, aqueles que querem e lutam pela construção de uma nova sociedade que, como objetivo mais imediato, é o socialismo, e a longo prazo é a sociedade sem classe, a sociedade comunista. Então, eu acho que outra coisa que eu chamaria atenção é que, se a gente não estiver atento, a gente fica num debate do se. Se tivesse feito, aí a gente fica no se, porque ao vocês colocarem aqui, eu fico estimulado a responder o se. Quer dizer, e aí a gente fica discutindo o se. O fato concreto e real é que o Banco de França, que reunia e reúne a história do processo da acumulação das barbaridades cometidas pela burguesia francesa, pela nobreza francesa. Agora, por uma ilusão, e eu acho que aí sim é uma ilusão de classe, não invadiram e colocaram a público tudo aquilo. Não é só apropriar das riquezas existentes, que são imensas, mas é documentados todas as falcatruas, todas as malandragens, toda a opressão, toda a repressão que a nobreza e a burguesia francesa fizeram e faziam. Tornava público ao mundo, publicizava o que eram as classes dominantes. Esse eu creio que é um aspecto fundamental. Mas o que é que ocorreu? Não houve a invasão do Banco de França. Eles, inclusive, permitiram que recursos do Banco de França financiassem o exército da reação de tias que estavam em Versalhes para liquidar. Esse é um equívoco. Mas veja o seguinte, quer dizer, a história não é construída pela minha vontade. E aí eu acho que é importante ler com muita atenção a Guerra Civil na França, do Marx, que antes do eclodir da Revolução chamada Comuna de Paris, da insurreição, ele dizia lá, olha, nesse contexto internacional, é um suicídio. Uma revolta, uma insurreição em Paris, cercada e isolada pelas tropas prussianas e pelo exército reacionário do Thiers, seria um massacre do que a classe operária, que o proletariado tinha produzido de melhor de liderança. Ele já aponta isso antes da erupção em 18 de março. E dizer, não, se tivesse maior centralização, maior comando, poderia ter vencido. Essa também é uma ideia que a gente tem que situar ela e não dar assim, uma importância superlativa a isso aí, porque isso se dá no bojo de uma luta fraticida, ferrenha, entre a corrente marxista, que chamaria de marxista, dentro da Internacional, e as correntes ali comandadas por Bakunin, os chamados anarquistas. Então, ali se trava uma luta ferrenha neste momento. E aí, Engels, eu diria assim, naquele momento, nessa luta política teórica acertada, porém, se nós pegarmos ao pé da letra, podemos correr o risco de cair no inverso. Uma questão concreta que ficou ali, que foi debatida e que é debatido, faltou um comando unificado, que posteriormente nós vamos o quê? Perceber que isso seria um partido político. Mas o partido político, para representar os ideais que querem construir de uma nova sociedade, ele tem que ser democrático. E, claro, que aí se cria a ideia do tal do centralismo democrático, que, às vezes, em determinados momentos históricos, ele é mais centralista e menos democrático, mais democrático e menos centralista. Isso é uma gangorra, né, que cabe a gente a pesquisar e aprofundar o debate. Para não deixar passar em branco o que a Luísa levanta ali sobre o 18 de Brumário, que Marx analisa lá o Luiz Napoleão, que vai se transformar no Napoleão III, ele faz uma crítica ferrenha, era uma personagem medíocre, nem na França residia. Em relação às grandes revoltas de 1848, a chamada Primavera dos Povos, e a repressão que se abate sobre o proletariado que estava insurgindo e rompendo na história, é que permite o surgimento desse tipo de personagem. Um personagem medíocre, baseado na tradição, naquele contexto, na tradição, baseado em grupos de facínoras,
do chamado lumpenproletariado, ele consegue o quê? Consegue ter uma votação estrondosa para a Assembleia Nacional e depois para se eleger presidente e dar o golpe. Quais são as lições que podemos tirar disso? É que em momentos históricos, elementos medíocres podem chegar à presidência da República, como ocorreu no Brasil em 2018. Veja, não é só um medíocre, não é só o medíocre, porque ele é apenas uma peça nesse tabuleiro. As forças poderosas que se articulam para permitir a sua vitória eleitoral tinham um inimigo em comum, que se unificaram. Então, construiu um bloco de apoio que vai formar um bloco de poder a partir de 2019, que não é unitário, tem uma série de diferenças entre si. E claro que, na medida que colocam um medíocre, um genocida, um mensageiro da morte, como a expressão, ele comanda alguns descelebrados que vão à porta do palácio, onde ele vai e visita, mas se formos pegar mesmo, diria assim, na expressão popular, no pega pra capar, isso não chega a um dígito. Agora, por que está ocorrendo esse processo como um todo? Porque aqueles setores que prepararam as condições favoráveis ao golpe em 2016 e a vitória em 2019, agora é público que está sendo publicizado, um dos elementos de peças do xadrez, que é a suspeição do Moro, e, por outro lado, não podemos esquecer que, se a realidade é multilateral e multifacética, creio que um conceito que nos ajuda muito não é ficar restrito a ele, mas utilizá-lo como instrumento de análise, é a tal da guerra híbrida, porque a luta de classe hoje, ela não é mais nos modelos mais tradicionais. Ela vai desde os elementos da cultura, do controle das informações, da espionagem, da contra-espionagem, das fake news, ou seja, a luta de classes é multilateral e multifacética. Ela está em todos os lugares, em todos os momentos. Então, não podemos descuidar de forma nenhuma, porque ela está, neste momento, aqui, nesse embate, entre aqueles que estão assistindo, elas nos cercam. Nós estamos inseridos numa guerra híbrida, aonde essas dimensões da luta de classes assumem feições e formas cada vez mais acirradas, e pode ser também de forma violenta. Está aí as milícias, principalmente vocês do Rio de Janeiro, que enfrentam isso de uma forma mais acirrada. Ela está se organizando pelo Brasil todo, e agora com a legalidade de que é possível comprar armas. Tem um desmiolado, um genocida, que vive fazendo o gestozinho das armas. Agora, do ponto de vista do processo civilizatório, isso está fadado ao fracasso. Ninguém em sã consciência, a não ser os desmiolados, descelebrados, querem viver numa sociedade de violência, de agressão, onde eu não possa buscar o meu direito à felicidade, condições de trabalho, salários, moradia, escola, saúde, não é? E isso está sendo negado por esse governo genocida e de mensageiros da morte. E eu posso estar enganado, mas já se começam a movimentar as peças no tabuleiro para encontrar a melhor forma de retirar esse genocida da presidência da República. Para mim, não será surpresa se ele não conseguir concluir o seu mandato. Ô, Silvio, isso aí é o que todo dia eu acordo pensando nisso, que esse cara não vai chegar até 2022, porque o Brasil não aguenta mais 2, 3, 4 anos desse genocida, como eu gosto que não chame ele de genocida, né? Como é que a gente chama ele de genocida? Silvio, hoje, assim, foi daqueles programas que a gente pode dizer que foi uma aula, né? Espero que o pessoal que nos acompanhou tenha conseguido compreender um pouco mais do que foi a Comuna. Acho que o livro ajuda, né, bastante, não só o que vocês vão lançar aí a 3ª edição, mas as outras dicas que vocês deram aqui, como 18 Brumário, do Rousseau, e todos os outros livros que nos ajudam a compreender melhor o espírito lá dos comunards, que fizeram um papel que merece todo o nosso destaque, merece toda a nossa consideração para homenageá-los daqui de forma simbólica, né? E principalmente também, a gente não pode deixar de falar do papel das mulheres, que também é preciso destacar nessas revoluções, em específico aqui da Comuna de Paris. Não dá tempo de eu contar um pouco a história, mas da França. Eu tenho livros escritos sobre a França,
pesquisei, estudei muito sobre a França, então gostaria de acrescentar um livro, A Luta de Classes na França de 1848 a 1850. Esse é o ponto de partida. Depois vem o 18 de Brumário e depois a Guerra Civil na França. A Luta de Classes de 1848, que é o ponto de partida, que a Marx analisa esse momento histórico, que vai ser chamado de Primavera dos Povos, aonde o proletariado irrompe na história da humanidade, com fisionomia própria. Claro que com organização insuficiente, etc., etc., mas é um marco importantíssimo para a gente entender esse processo. Então, é uma trilogia, são 3 livros. Fora do estudo, da pesquisa, não tem alternativa. Se não estudar, não ler, é um idiota a mais. Vira um Bolsonaro da vida, um bolsominion. Só fazer um apelo aqui em cima do que o Gaio lembrou, né, que existe esse processo de apagamento, esquecimento voluntário da comuna, né? Pessoas divulguem, pensem, publiquem a comuna, porque a gente parar para pensar, e a história da comuna não deveria virar um baita daqueles filmes blockbuster. Lógico que eles iam estragar tudo, né? Mas deveria virar um baita de um filme blockbuster. A gente não vê isso, isso não existe. Tem esse filme que eu indiquei, que é fantástico, tá? Mas é um filme dentro de uma narrativa totalmente fora mainstream, é um filme de uma produção independente, produção com pouco dinheiro, com atores amadores, tá? Mas isso, a gente precisa divulgar essas coisas, porque lá fora o mainstream, as forças que dominam o país, o mundo, não vão deixar de divulgar. Unidos, mobilizados, organizados, destruir esse Estado, esse poder econômico político baseado na opressão e exploração de homens e de mulheres, dos assalariados, ou seja, do proletariado em geral. Este livro, que é a 3ª edição da Comuna de Paris, O Proletariado Toma o Céu de Assalto, uma edição ampliada, atualizada e ilustrada, pode ser adquirida em São Paulo, na livraria e editora Anita Garibaldi, e também através da internet. Você pode entrar na internet e solicitar o livro. Em Brasília, você pode adquirir também no Sebinho. O Sebinho é um espaço de convivência bastante original em Brasília, que vale a pena você ir com mais tempo, não é? Não simplesmente numa relação de compra e venda. É um ambiente muito agradável. E o Sebinho fica na CLN 406, Bloco C, Loja 44. E pode também solicitar via WhatsApp para o meu WhatsApp pessoal e também em Florianópolis para o WhatsApp do Menestrel Moacir Reis, que você terá acesso a esse livro, que vale a pena você conhecer um pouco mais, não só da história da Comuna de Paris, mas quais são suas lições e seus ensinamentos para os nossos dias atuais.